ele é o maior da história e vai ser o maior da história, ninguém vai aparecer para superá-lo, justamente por isso. A influência dele na globalização, numa importância como uma marca como a Nike. Hoje o cara fatura milhões sem estar jogando, cara. Somente com essa marca, como você falou, hoje todas as equipes têm pelo menos um uniforme Jordan Brand. Olha o tamanho desse cara, o que ele representa, o que ele foi de influência para praticamente todos os jogadores que estão hoje. Você pode ter hoje muita gente que é mais fã do Kobe e do LeBron, tô falando de jogador. Hoje já existe jogador que usa 23 por conta do LeBron James, por exemplo. Mas não, cara. Tudo bem, existe pelo LeBron, existe a paixão pelo Kobe, mas, pô, quem foi o primeiro disso tudo, você entendeu? Estamos começando mais um Rocks and Spiders, o seu amado Haas Podcast, e tô com o meu amigo DS aqui do meu lado e um convidado super especial. A gente agradece demais a moral aí do Ricardo Bugarelli, o nosso querido Buga. E aí só contar uma historinha como que a gente chegou nesse episódio, né, DS? Sim. A gente gravou dois podcasts, aliás, sobre os GOATs, né, os melhores jogadores de basquete por posição, né? O melhor pivô, o melhor área de força, o melhor amador, por aí vai. Episódio confere... polêmico. Os dois muito polêmicos. Você confere lá no Spotify. E a gente lançou um corte desse episódio, né, de Michael Jordan versus LeBron James. E a gente postou no Instagram e junto com a postagem do episódio no Instagram a gente fez uma enquete. Quem que é o GOAT no fim das contas, né? Quem que é o maior jogador de basquete de todos os tempos? Michael Jordan ou LeBron James? E 88% dos brasileiros, nosso público, votou Michael Jordan. E para falar do maior jogador de todos os tempos, a gente chamou o maior comentarista de basquete de todos os tempos, o nosso amigo Ricardo Bugarelli. Bem-vindo aí, Buga. Que responsabilidade, hein? Que responsabilidade, hein, pô? Vocês estão de sacanagem comigo. Abraço pra você, Comal, pro DS, pra todo mundo aí do Rocks and Spiders. Um abraço especial pro Paulão, que tá sempre na retaguarda e dando aquele suporte. Cara, eu fiquei curioso depois pra saber, posição por posição, né? Eu sei que vocês estão variando aí na casa de 25, 30 anos. Eu queria, depois vocês me mandam aí, posição por posição, pra saber qual que foi essa seleção histórica aí do Rocks and Spiders. Mas vamos falar bastante de basquetebol. Obrigado pelo convite, tamo junto. Legal. E pra gente falar do Jordan, pra vocês terem ideia, a gente tinha falado, pô, Buga, vamos fazer um top 10. Só que aí o top 10 virou muito mais que um top 10, porque Sim. O cara é um ícone e tem muita coisa. O cara tem muita história. Não tem jeito, passou de 10, né? E aí, Buga, pra começar, a gente queria que você comentasse um pouco das tuas experiências, né? A gente sabe que você já viu o Black Jesus de perto, né? No All-Star Game, enfim. Como é que foi isso pra você? Como é que foi a sua relação aí com o Michael Jordan, né? Ah, cara, foi inesquecível, assim, porque o meu primeiro contato com a NBA foi justamente no Jogo das Estrelas de 98. Foi a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos. Eu fui para assistir o Jogo das Estrelas em Nova York, porque, como o próprio Les Dess mostrou, seria a última temporada dele em Chicago. Seria a temporada de despedida, até porque tudo se mostrava, tudo caminhava para a saída do Phil Jackson, e ele já tinha falado que caso não fosse o Phil Jackson treinador, ele sairia do Chicago Bulls. Então eu pensei, durante o começo daquela temporada, eu já trabalhando nos canais ESPN, pensei na possibilidade, eu vou tirar as férias justamente para ir de férias em Nova York para assistir o jogo, não para trabalhar. Porque naquela época a ESPN ela transmitia NBA, mas era narrada dos Estados Unidos, não era narrada daqui, os jogos. Eles não eram narrados daqui. Então, qual que foi a minha ideia? Vou tirar férias em fevereiro, vou para Nova York, vou tentar pegar uma credencial e vou assistir o jogo como torcedor mais credenciado, para poder ver como que funciona o mundo fantástico da NBA. E assim, pensei em assistir o All-Star Game, porque assim, era a garantia de estar o Michael Jordan, o Jogo das Estrelas. Por ele ser em Nova York, por ele ser de Nova York, eu acho que seria um apelo bem legal, e também já matava a responsabilidade de você ir para você conhecer o Madison Square Garden, que é a meca do entretenimento. Sim. Não somente do basquete. Eu costumo falar que é do entretenimento. Os grandes shows acontecem em Nova York, no Madison. Você tem aquele lendário show do Frank Sinatra, você tem lutas de boxe históricas, naqueles anos 70, 80.
Então, assim, cara, não tinha lugar melhor para você ter o primeiro contato com a NBA, além do que você ia ter o Michael Jordan, você ia ter o Larry Bird, técnico do leste, você ia ter os melhores jogadores, você ia ter Shaq, Duncan, David Robinson, Karl Malone, você ia ter os melhores de cada conferência. Que absurdo. Que ano? Em 98, em Nova York, e um Kobe começando e o Michael Jordan podendo ser o último All-Star do cara em Nova York, na casa dele. Que falei, meu, é impossível eu deixar de ir nesse aí. Então, quer dizer, e assim, eu já falei isso em outras oportunidades, até separei as fotos aqui e tal. Primeiro, essa é a credencial de domingo para o Jogo das Estrelas, é essa credencial. A prova aí, né, que você foi, cada dia, sexta, sábado. Não é fake news. Exatamente, É fake você news. depois aqui vai ver, ó, na última linha, você tá lá, nenhum autógrafo permitido, e você, durante o uso de credencial, você não pode pedir autógrafo, senão os caras te tomam a credencial. E aí tem algumas fotos históricas daquele domingo. Essa aqui ainda é no sábado, que é eu, o Fábio Sormani e o Álvaro José na posição da Bandeirantes, que a Bandeirantes transmitia ao vivo a bandeirinha do Brasil ali, que era Bandeirantes. Big Three da Band. A gente tava na quadra, porque no sábado era o Sábado das Estrelas, que, se você lembrar, ou se vocês estudaram, você sabe que não tivemos o torneio de enterradas, o Kobe foi campeão de enterradas em 97, eles tiraram o torneio de enterradas em 98, eles trouxeram somente o jogo dos novatos, os Vidrunas e o Gauskas foi MVP dos novatos, o Jet Hornacek ganhou o torneio de 3 pontos, e aí teve um torneio em que tinha uma estrela da WNBA, uma estrela antiga da NBA, uma estrela atual da NBA, e aí eram uns trios que tinha aquela bola do meio da quadra, tinha alguns posicionamentos na quadra para você fazer os arremessos. Então, assim, a Band, ela transmitia. No sábado, ela não transmitia, e o Luciano do Vale, que ia transmitir o jogo no domingo, não foi no sábado. Ele ficou no hotel. Então, por isso que a gente conseguiu sentar na posição da Band, na quadra, no sábado, e a gente registrou essa foto aqui. Aí, para ainda, na sexta-feira, nas coletivas, você tem o Larry Bird aqui, técnico do leste, batendo papo com a imprensa. Lendário. Você tem, já já no sábado, ó, você tem Tim Duncan e David Robinson em quadra. Ali atrás é o Ed Jones ou o Kobe Bryant já arremessando. Aqui você já tem imagens da quadra com o Michael Jordan com o uniforme vermelho e preto do Chicago Bulls no aquecimento. Aqui a mesma coisa, ó. Fotos tiradas um pouquinho antes lá no aquecimento das equipes. E aqui você tem o Kobe batendo papo na beira da quadra antes de começar o jogo. E a foto famosa é essa foto aqui, ó, que eu pego no braço direito dele para saber se ele era de carne e osso, porque a dúvida era essa, né? Então eu com uma mão eu tiro a foto e com a outra eu aperto o bíceps direito do Jordan para saber se ele era de verdade. Então era uma coisa... O cara é de verdade, né, velho? Aí o cara é de verdade. E aí vira uma coisa surreal, assim, porque cara, é indescritível, cara. Você tá lá num negócio assim... Eu já trabalhava com basquete, escrevendo de basquete desde 95. E, cara, e a gente tá do outro lado do mundo, não é que nem hoje que tem internet, que tem YouTube, que você vê as jogadas, é uma outra realidade, e a distância nossa para eles era infinitamente maior do que é hoje. E aí você tá lá envolvido no meio de tantos jogadores, e os caras nem sabem que você existe, que você escreve dos caras toda semana, e de uma hora para outra você se vê ali, meu, é uma coisa emocionante. Então, assim, foi muito legal. Primeiro contato com o cara para saber se ele era de verdade, e porque é um cara que parava no ar, um cara que já tinha feito o que já tinha feito, te matar a bola decisiva, né? A gente vai entrar no top 10 ou nos grandes momentos da história do cara, e que não foram poucos, e a gente vê que é o ano do último campeonato, de um cara que nunca disputou um jogo 7 em finais. Então, assim, é muita história, muito emocionante. E um outro detalhe em relação ao Jordan, até para a gente passar já para o top 10, é o fato da volta dele para ser... Quando ele volta a ser jogador da NBA pelo Washington Wizards, é um jogo contra o New York Knicks, e aí é um jogo que eu estou no Madison Square Garden ao lado do André Kfouri e do nosso cameraman, e aqui está a credencial, temporada 2001-2002, esse 1 é de jogo 1, o símbolo do New York Knicks, que é o mandante. É um jogo
também emblemático, por quê? Em Nova York, 30 de outubro de 2001. Em Nova York, onde ele nasceu. Contra os Knicks, onde ele adorava bater nos Knicks. Então, já vou trazer os números dele com a camisa do Chicago contra o New York Knicks, ele espancava os Knicks. E um detalhe também, é um mês e pouquinho após a queda das Torres Gêmeas. Caramba. Então, quer dizer, é uma situação, é uma terça-feira à noite de um clima muito diferente em Nova York, porque no mesmo dia estava tendo um jogo de beisebol em que o George W. Bush ia dar o primeiro arremesso. Então, eu nunca vi tanto policiamento numa cidade, porque se tinha uma data para Nova York ser atacada novamente, era esse dia 30 de outubro. Um dos maiores nomes da história do esporte americano no Garden e o presidente dos Estados Unidos no Yankee Stadium. E você, né? Então, cara, era muita expectativa. Eu falei, pô, e a gente tá de gaiato aqui, né, André? Ainda brinquei com o André que Fury, pô, nós estamos aqui de gaiato. Então, acho que são dois momentos bem legais. Eu também vi o Michael Jordan no All-Star de 2002, mas até mais perto do que eu vi nesse dia. Eu toquei o cara, mas eu tava lá como torcedor, entre aspas, com credenciado. Mas trabalhando e mais próximo da quadra e poder ajudar o André a entrevistar, a botar o microfone ali e ele poder falar no microfone da ESPN é uma coisa histórica. E eu guardo também com muito carinho. E assim, eu fico imaginando esse lance de encostar, né? A gente vê um cara mais famoso e tal, já causa rebuliço, né? A gente tá falando do Michael Jordan, toda a representatividade. Não tem como, né, cara? Você vai querer minimamente pegar no cara. O que muita gente faz com os fãs, né? A galera passa, os jogadores passam, às vezes a galera quer tirar uma casquinha ali do jogador, então isso é bem legal, que mostra muito o espírito de fã mesmo. Não, é isso, uma loucura, foi uma loucura naquele momento. Eu conto também uma história, porque na sexta-feira, antes do All-Star Game, que ele não vai para as coletivas, porque se ele vai para as coletivas, toda a imprensa vai na mesa dele e o restante ninguém dá entrevista, e ele não aparece de propósito, paga uma multa para a NBA para não ir. E aí, quando termina o dia, eu ligo para minha casa para falar com a minha mãe, com meus pais, para falar que tá tudo bem e tal. E aí a minha mãe me pergunta, porra, filho, você viu alguém aí, cara? Eu tinha visto todo mundo, menos o Michael Jordan, mas eu tinha visto todo mundo. Foi aí que caiu a ficha que eu tava inserido no mundo da NBA, entendeu? Assim, eu não tive a noção na hora, tirando aquelas fotos do Larry Bird sentado, tem muita gente, tem Kevin Garnett, tem Ray Allen, tem Dale Ellis, tem Clyde Drexler, tem Cynthia Cooper, tem garotas da WNBA, tem John Salley entrevistando os Zydrunas Ilgauskas, o Salley que foi campeão em Detroit, que foi campeão em Chicago, campeão nos Lakers, e o cara sendo repórter de uma rádio ou de uma TV, fazendo um programa, e você ter tanta gente envolvida ali, cara, e inserida. Na verdade, não era o John Salley, era o James Worth. O John Salley, já estou até confundido. O John Salley é no All-Star de 2001, 2002 que ele está trabalhando, e aí ele está entrevistando o Allen Iverson. Então, quer dizer, cara, é de você estar próximo dos caras, é aquilo que eu também falo, já falei em outras transmissões também. Não são somente os caras que estão na atualidade jogando. As grandes estrelas, os ex-jogadores, eu não vou falar nem de Tyson Holyfield, de Madonna, de Jack Nicholson, de Spike Lee, dos caras que estavam lá no ginásio. Eu tô falando de Magic Johnson, do cara que já tinha parado, de Bill Russell, do que você tá andando num corredor, você tá de cara com uma grande estrela, um grande nome da história, não necessariamente do basquete. Então, quer dizer, é algo que você vai levar para o resto da vida, né? Demais, né, cara? Eu acho que é muito legal, assim, o ambiente você tá inserido e ter oportunidade de ver essas coisas, né? Eu acho que a gente, como meros mortais aqui, a gente fica olhando essas coisas na televisão, né? E, cara, é incrível. Só de estar na televisão, quando a gente olha no All-Star Game, assim, olhando hoje em dia, né? Assim, você pega, cara, e aí puxando o jabá aqui também pro Portland, então você vê um Damian Lillard do lado do Stephen Curry e tal, você já acha da hora pra cacete, cara. Aí você começa a ver as coisas, né, de décadas atrás, coisas, caras extremamente icônicos, né? Aquela palavra que a gente usa muito aqui. Deve ser uma sensação, cara, incrível, né? Você vê todo mundo no mesmo local, deve ser... Você tem as credenciais, né, que dão essa... Sempre que a gente tem uma palhinha da memória, assim, né, a gente bateu o olho em alguma coisa, as fotos, só que acho que a memória, né, que você tem, toda a tua memória visual também deve ser um negócio absurdo, ouvir a voz desses caras e aquilo ficar marcado pra sempre na vida. Assim, é uma época, por exemplo, dessa que eu não tinha máquina digital.
Então era uma máquina de rolo. E assim, é uma máquina que eu mesmo tinha ganho, porque quando você chega credenciado, você recebe um press kit, cara, tem camiseta, tem porta-foto, tinha tapa-orelha por causa do frio que fazia em Nova York, tinha vários itens. Cara, você tem o livro do jogo, tal, o programa do evento que vai acontecer. Cara, e você ganhava uma maquininha com as fotos. Cara, foi aquela maquininha que me salvou, que tirou as fotos, entendeu? E eu rezando para ser reveladas e não queimarem as fotos, porque é aquelas de rolo antiga e tal. Nós estamos falando de 1998, nós estamos falando de 23 anos atrás. Então, quer dizer, é uma loucura. Mas você sabe que depois que acabou esse primeiro rolo, e nos outros 2 All-Stars, eu também fiquei muito mais preocupado com a memória na hora de ver e registrar isso pro resto da minha vida do que ficar tirando foto. Você entendeu? Tudo bem que hoje com o celular é muito mais fácil. Naquela época, tava engatinhando o negócio de celular e você com uma máquina digital, quer dizer... E o medo também, assim, do cara falar assim, você tá trabalhando, mas você não é fotógrafo, você tá... Porque, assim, eu tava credenciado, mas não tava trabalhando. Os caras não sabiam, né? Os caras sabiam que eu tinha ido lá pra ver como que funcionava um All-Star Game. Eu não podia ficar pagando também de fotógrafo e tal. E um outro detalhe, você não pode pedir para tirar foto com o cara. Você pode tirar foto dele, mas você não pode, Jordan, tira uma foto comigo aqui, e os caras vão lá e tomam tua credencial. Então é bobagem. E cara, na hora que você pegou lá no Jordan, você ficou com medo da galera te puxar ali, você ir embora, mas você já tinha feito o que você tinha que fazer? Se você lembrar do The Last Dance, você vai pegar o capítulo que o Jordan ele é MVP no Garden e ele tá saindo com o troféu na mão no meio de um corredor. A imagem ela é cortada. Se a imagem segue, você vai ver que tem um monte de gente, ele tá indo num corredorzinho e tem um monte de gente afunilando. Você tem vários jornalistas que vão acompanhá-lo até a sala de imprensa que ele ia dar a coletiva. Nessa que ele passa, entre um monte de gente que ele tá passando na minha frente assim, e eu tô do lado direito dele, cara, é o momento de eu botar a mão no meio entre ele e o segurança, apertar o cara e tirar foto, você entendeu? E rezar pra foto sair. E é isso. Foi isso. Muito doido, cara. Muito legal esse relato. Acho que é muito legal, cara. É sensacional ouvir de alguém assim que viveu o negócio. Né? É incrível. Muito legal pra compartilhar aí, Buga. Show de bola. Buga, agora entrando no tema do nosso episódio, né? Os top momentos do Jordan. Você falou do The Last Dance. Acho que o que faz o Jordan ser o maior de todos os tempos, além desses lances que a gente vai comentar, vale muito a pena ver o The Last Dance para ver a questão de mentalidade, de treino, de esforço, de dedicação, de liderança, competitividade. O quanto ele pegou um time que nunca tinha ganhado a NBA, um time ruim, né, do Chicago Bulls, que dominou a década de 90 com 6 títulos, o quanto que ele transformou com a sede de vitória, né, dele. Não vamos entrar muito nisso, né, vamos entrar mais nos momentos, mas isso também faz dele ser o GOAT, né? E também a questão da representatividade, né, Décio? Quando você pensa em basquete, você lembra do Jordan, né? Hoje o Paris Saint-Germain, que é um clube de futebol, tem o Air Jordan. Uhum. Hoje todos os times da NBA jogam com o logo do Jordan na camisa. É como se fosse uma Champions League ter o símbolo do Cristiano Ronaldo na camisa, assim. É uma coisa absurda a representatividade desse cara, né? Então acho que vale muito a pena essa dica para ver esse lado mais motivacional, né, do Michael Jordan. O The Last Dance explica muito bem, um roteiro digno de Oscar ali. Ele é o maior da história e vai ser o maior da história, ninguém vai aparecer para superá-lo, justamente por isso. A influência dele na globalização, numa importância como uma marca como a Nike. Hoje o cara fatura milhões sem estar jogando, cara. Somente com essa marca, como você falou, hoje todas as equipes têm pelo menos um uniforme Jordan Brand. Olha o tamanho desse cara, o que ele representa, o que ele foi de influência para praticamente todos os jogadores que estão hoje. Você pode ter hoje muita gente que é mais fã do Kobe e do LeBron, fã de jogador. Hoje já existe jogador que usa 23 por conta do LeBron James, por exemplo. Mas não, cara. Tudo bem, existe pelo LeBron, existe a paixão pelo Kobe, mas, pô, quem foi o primeiro disso tudo, você entendeu? Em relação à globalização, o David Stern, tá muito específico isso. Sim. No The Last Dance, mostra muito bem isso. O tamanho do Michael Jordan, ele extrapola as quadras.
E dentro das quadras, assim, cara, ele plasticamente ele era um absurdo, visualmente jogando. Um cara que realmente, pô, se eu do outro lado do mundo tinha a sensação que o cara poderia não ser de carne e osso, pô, você imagina quem conviveu, né? Quem que fala assim, meu, esse cara, quem pagava ingressos milionários para poder assistir esse cara e você conseguia idolatrar o cara que castigava o seu próprio time. Porque, meu, você tinha um respeito pelo cara, né? Então, era o tamanho do Jordan é difícil de você medir. E eu tenho falado recentemente. Teve uma brincadeira recente do Tom Brady maior que o Michael Jordan. Eu falei, pô, nem de tamanho ele é maior, porque ele tem 1,93 e o Jordan tem 1,98. Mas o Tom Brady tem 7 títulos. O Tom Brady, para mim, pode ser já o maior jogador da história da NFL. Mas, cara, esse tamanho que tem o Jordan fora, ele é imbatível. E eu acho que o Jordan é maior que todos os atletas. Aí eu vou puxar a sardinha pro meu esporte. Você vai falar assim, eu acho que ele é maior que todos. Eu acho que ele é maior que o Pelé, ele é maior que o Muhammad Ali. Eu só lamento uma coisa em relação ao Michael Jordan, isso do The Last Dance, legal que também mostrou, porque a gente ficou sabendo que o The Last Dance foi muito aval do Michael Jordan, foi muito canetado por ele, porém, mostrou que ele também tinha os seus problemas, que o cara humano, né? Saía na mão, batia no... O cara é humano. Que o cara era viciado em jogo, que o cara fazia bobagem com alguns companheiros, né, saía na mão com o Steve Kerr, que o cara provocava alguns jogadores, que ele não tirou a foto com o apresentador no torneio lá do McDonald's Championship antes da final contra o Olympiacos. Quer dizer, assim, o cara também era além de ser humano, ele também tinha alguns erros, cara, como qualquer outro. Também não dava para passar a mão na cabeça do cara só. E assim, a crítica que eu faço é que ele poderia ter, pelo tamanho dele, ele poderia ter se colocado politicamente, ele poderia ter se colocado a favor da minoria, como, por exemplo, o LeBron hoje faz muito, como a gente tem muitos outros jogadores que não tem tanto tamanho como o Jordan, mas que não deixam de lutar pelas minorias. Então, acho que foi assim, é uma escolha, a gente tem que respeitar, mas se eu tivesse no lugar dele, eu também poderia ter feito mais. Eu acho que ele poderia ter feito mais. Vamos lá? Momentos? Que não são poucos, hein? A gente não vai fazer uma ordem, né, do 10 pro primeiro, a gente vai citar... Acho que vai acabar passando mais de 10, a gente vai citar aleatório, até para o pessoal poder tentar relembrar e poder até procurar depois na internet os grandes momentos. Bom, momentos épicos de Michael Jordan, não teria como começar, não tem ordem de importância, mas não teria como começar com outro, como o The Last Shot, né, Bugá? Jogo 6 contra Utah Jazz. É histórico, né? É histórico porque, assim, até lamento depois, pô, eu tive lá presente na volta dele, jogando pelo Washington Wizards, foi muito legal, por amor ao basquete ele retorna. Mas se ele não tivesse retornado, era a última imagem do cara. Não tinha imagem melhor, né? De você bater a carteira, de você dobrar a marcação em cima do Karl Malone, atravessar a quadra, matar a bola da vitória, 45 pontos no jogo 6 fora de casa, o Utah com melhor campanha, e o cara matando uma bola histórica, e assim, a bola do título, do 6º título de uma dinastia, coroando o 2º tricampeonato. Então, assim, é uma... Eu olhando com os olhos mais críticos, para mim foi falta, mas a falta dele não vai ser marcada nunca. E aí, faz parte. Assim, cara, é aquele contato que, meu, se fosse o contrário, era capaz de ter marcado falta. Mas, meu, no Jordan, naquele momento, os deuses do basquete ajudaram demais para que acontecesse tudo aquilo lá, né? Então foi uma jogada maravilhosa, foi muito legal e curiosidade dessa jogada que eu tava na França, em Paris, pela ESPN, trabalhando na Copa do Mundo. Então eu tive que assistir o jogo lá tipo 5 da manhã para ver que o Chicago Bulls tinha sido campeão da NBA por causa do fuso horário, uma coisa desesperadora. E o barulho do hotel com o cara matando a bola, também legal demais. Esse lance é emblemático também, para resumir a carreira, porque mostra ele como um ótimo defensor, né? Ele roubou a bola do E não é qualquer um, né? Eu acho que esse é o ponto. Que não é qualquer um, assim, né? O time do Utah era ótimo, né? Aquele time do Utah era incrível, né? Mas, cara, a gente tava falando do Malone. Ele roubou a bola do Malone. Ele roubou a bola do Malone. Aí tem, eu acho que até a gente falou do negócio da falta, né? Tem gente que eu já vi comentando assim, não, porque o Malone era um cara forte, ele, se fosse, foi mais jeito, não sei o quê. Mas, cara, isso que é bizarro. O contexto todo é muito doido, né? Tipo... E aí a fintada, né, que ele dá e a cesta, cara, o mid-shot dele, né, Sim. Que é marca registrada. Clássico. Né? Eu falo da falta, eu acho que o Jordan dá um empurrãozinho no Brian Russell. Eu acho que a falta do Malone não existe, porque assim, é a intensidade do jogo. O cara vai dar um tapão,
para tirar a bola do Karl Malone. Eu nem vejo falta. Um mérito muito grande também do Dennis Rodman. O Dennis Rodman, no segundo tricampeonato, ele teve um papel importantíssimo na série contra a Seattle em 96. E para entrar na mente também, para tentar diminuir um pouco o impacto do Karl Malone. Cara, o Karl Malone tinha sido MVP de temporada regular. O Karl Malone era um dos... O Karl Malone, na minha opinião, não vi a lista de vocês, mas até o surgimento do Tim Duncan e depois da trajetória que teve o Tim Duncan, para mim foi o maior power forward que eu vi jogar foi o Karl Malone. Ele era um cara que era... Eu quando olhava a tabela dos jogos em Salt Lake City, eu sabia que o Karl Malone ia destruir o Portland, que era um cara que pontuava com muita facilidade. Então, assim, foi uma jogada muito, muito forte, exatamente por isso que o Comal falou. Dos dois lados da quadra, o Michael Jordan é um dos grandes defensores de todos os tempos. Ele teve, em 88, o prêmio de MVP de melhor defensor, né? É coisa rara você ter isso aí. O Antetokounmpo teve recente, o Olajuwon teve também, e o Olajuwon teve aquele algo a mais, né? O Olajuwon, ele teve MVP, defensor, MVP das finais e campeão no mesmo ano. Que acho que isso é histórico, acho que isso dificilmente vai ser igualado, né? Ele foi MVP de finais e defensor. E MVP da temporada regular, no mesmo ano. O Giannis, ele não foi MVP da regular, né? Esse ano foi o Joker, né? Foi o Joker. Exatamente, é isso. E também não foi o defensor. O defensor desse ano foi o Gobert. Foi o Gobert. O ano passado, o Giannis teria que juntar os dois últimos anos. No ano passado, o Giannis foi MVP e defensor. E agora, na temporada recém-terminada, ele foi MVP das finais, ele completou. Agora, o Olajuwon, ele fez isso em um ano só. Então, quer dizer, é muito relevante. E o Olajuwon tem outro detalhe. O Olajuwon foi número 1 do draft no draft do Michael Jordan. Só isso aí já dá um peso absurdo nele. Legal. Eu acho que tem um outro momento também que a gente traz aqui, Buga, que é o primeiro título contra os Lakers, né? Que ganhou do Lakers, do Magic Johnson, né? Na temporada 90-91 ali, né? Até a NBA vivia aquela possibilidade de um tricampeonato do Pistons, né? Com os Bad Boys e, enfim, algumas coisas aconteceram aí. 91, assim, a temporada ela é muito marcante por conta foi a única final Michael Jordan e Magic Johnson. Então, assim, já tinha... Assim, eu conheço muita gente que na época que eu comecei a acompanhar a NBA, no final dos anos 80, a rivalidade e a briga, a disputa era justamente essa. Quem é maior? Michael Jordan ou Magic Johnson? Eles rivalizavam isso. O Michael Jordan, os caras falavam, o Michael Jordan é o cara da pontuação e o Magic Johnson é o jogador completo. Isso aí era nítido. E até brincando com o Comal essa semana para falar, eu falei, vou trazer uma dos tópicos que eu nem passei para você, justamente para mostrar que esse aqui foi uma coisa que estava assim, entalada na garganta. E é justamente nisso aí, eu não sabia que ia vir tão cedo no nosso papo. Mas olha que legal, assim, já em 89... O Michael Jordan já cansado de ser acusado como o maior, o cara só ataca, só pontua, e o Magic, assim, Michael Jordan é pontuador e o Magic Johnson é vencedor, porque os Lakers tinham acabado de vencer 87, 88, o bicampeonato, e tinha perdido a final de 89 por 4-0 para o Detroit Pistons. O Michael Jordan liderou uma varrida contra a Conferência Oeste, tendo um período de 14 jogos de 32,6 pontos, 10,3 rebotes, 12 assistências, 11 triple-doubles em 14 jogos, né? Anotando 2 vezes mais de 40 pontos. Ou seja, ele naquele momento, longe de casa, contra adversários do Oeste, onde o Magic Johnson jogava mais, ele quis mostrar que ele era capaz de fazer triple-double, que ele era capaz, se ele quisesse pegar rebote, de dar assistência. Então, assim, olha o tamanho do peso que ele levava até 91, sendo comparado ao Magic Johnson, o Magic Johnson sendo colocado à frente dele. Então, ele já tinha como alvo, e nada melhor para ele individualmente e para a liga, uma final Michael Jordan e Magic Johnson. Aí é uma final que, é uma pena que eu não tenha pego o meu boneco, que é uma jogada emblemática dentro dessa série, que é aquele que ele bate para dentro com uma mão e troca de mão no ar e faz a bandeja no reverso, que é uma jogada icônica. E a Upper Deck lançou uma série de bonecos, e aí eu tenho o boneco desse arremesso de trocada de mão, que é um jogo que acontece, um arremesso que acontece no Chicago Stadium,
O Chicago perde o primeiro jogo e depois vira a série 4-1, ganhando os 3 jogos em Los Angeles. Caraca. Assim, é uma coisa que é impactante, Jordan e Magic Johnson. Porém, pro Bulgarelli é muito triste, porque o Portland ele é eliminado no jogo 6 dessa final de conferência contra os Lakers, e o Portland tinha a melhor campanha da liga. E, assim, apesar do Portland ter jogado nas finais de 90 contra o Detroit, 92 contra o Chicago, essa temporada de 91 e ter perdido aquele jogo de 2000 pro Kobe e o Shaq vencendo o quarto por 15 pontos, esse jogo de 91, essa série de 91, a temporada de 91 é a temporada que eu como torcedor do Portland, vi que a possibilidade era do título. A possibilidade mais próxima do título que eu acompanhei foi essa aí. Por quê? Porque o time era muito competitivo, fez um início de temporada arrasador, passando por cima de todo mundo, de todos os adversários, tinha um mando de quadra, e contra os Lakers, nessa série de 4-2, eles acabam perdendo o primeiro jogo que estava ganho, eles perdem o primeiro jogo em casa, depois eles empatam a série, vão para Los Angeles, tomam 2 surras em Los Angeles, voltam para casa, ganham o jogo 5, e esse jogo 6, o Portland joga de igual para igual o jogo todo, e acaba perdendo na reta final do jogo, 91-90, e acaba sendo derrotado por um ponto no jogo 6, que o Portland poderia ter evitado. Esse Magic Johnson e Michael Jordan, e não aconteceria mais, porque logo depois o Magic Johnson teve o HIV, e assim, é uma coisa que eu acabo lamentando bastante, que as pessoas não entendem. Pô, como que você acha que 90-92 foi vice-campeão e você acha que estava mais próximo de 91? Porque 91 o time estava muito mais focado, já estava diferente em relação ao momento. E essa final, Buga, é bem legal porque acho que estreitou bastante, né, o relacionamento do Magic com o Jordan, né? Acho que eles são amigos até hoje, né? A história das Olimpíadas e tal. E o Magic, ele fala que tem essa lendária cesta da troca de mão do Jordan, mas ele fala que a cesta mais impressionante que ele viu na vida dele foi num treino do Dream Team 92, que o treinador separava o pessoal do Oeste contra o pessoal do Leste. Então, Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Clyde Drexler, enfim, David Robson, Charles Barkley. E o Michael Jordan simplesmente ele pulou para fazer a bandeja. O David Robson, sei lá, com seus 2,10 metros, pulou depois. E segundo o Magic Johnson, o Jordan parou no ar, esperou o David Robson cair no chão e fez a cesta. Aí, dali em diante, o Magic Johnson falou, cara, ali eu vi que tava na frente de um cara que cara é foda. Não existe, né? Eles sempre tiveram essa rivalidade de dividir o time, tanto que os caras falam que os melhores jogos da história do basquete foram justamente esses 5 contra 5, esses scrimmages, como eles gostam de falar, pré-Olimpíada de Barcelona, né, de treinamento, justamente de ter o Magic Johnson, porque sempre aquele quem é o melhor? Pô, deixa o cara jogar lá, vai jogar, deixa ele contra mim, contra o meu time. E aí foi uma... E 2,18 David Robinson, hein, cara? Era ainda maior, tinha que esperar um pouquinho mais. Teve que esperar alguns segundos a mais. Próximo momento aqui contra o Celtics, o time lendário também do Celtics, que foi campeão dessa NBA, né, de Larry Bird, enfim. Mas nessa noite em específica, o Jordan fez 63 pontos e ficou conhecida como a noite que Deus desceu na Terra e ficou disfarçado de Michael Jordan, né? Foi que o cara fez milagre. Cara, eu acho que é a melhor definição da história, né, cara? O Black Jesus, que o Red Miller também fala. Cara, não tem definição melhor. Assim, pena que o Chicago tenha perdido o jogo, né? Do Boston Celtics, senão seria algo ainda mais fabuloso se tivesse conseguido vencer. Cara, o Boston Celtics dos anos de 86 é um dos maiores times da história. Foi campeão. Ele é colocado... Foi campeão em cima do Houston Rockets. O Houston surpreende os Lakers em 86. E o Boston de 86, os Lakers de 87, o Chicago de 72-10 de 96, o Golden State Warriors do 73-9, eles são apontados como os 4 dos 10, estou falando de 4 dos 10 maiores times da história da NBA, seguramente.
E é aquilo que você falou, é um time que inteiro é o Hall da Fama. Dennis Johnson, Danny Ainge, Larry Bird, Kevin McHale, Robert Parrish, Bill Walton de Sexto Homem. Cara, é uma franquia mais vitoriosa da história. Boston Garden, o lendário Boston Garden. E do outro lado, o Michael Jordan, Segundanista, tentando fazer, passando por cima de tudo, né? Então, assim, é um cara acima, tentando fazer algo praticamente impossível. E mesmo assim, cara, fez uma noite histórica que arranca esse tipo de elogio. Vindo do Larry Bird, tem um peso ainda maior, né? O elogio, pura e simplesmente, ele já é maravilhoso. Do Larry Bird, chega a ser assustador ainda o Larry Bird falar do Michael Jordan desse eu tava jeito, tentando né? até traçar um paralelo aqui pro pessoal que vai assistir esse episódio, mas é muito difícil, né, cara? A gente tentar traçar um paralelo, assim, tipo, de um cara que poderia fazer igual ou fez igual e não... Igual não tem, né? Igual a gente sabe que não tem, mas parecido, assim, cara. Eu tava pensando, por exemplo, você pega um segundo anista hoje que fez um ano interessante, foi o Trae Young, né? Então, cara, você tem que imaginar um cara que tá destruindo, tentando carregar, pega um time ferrado do outro lado, teria que ter pego, sei lá, um Golden State completo, de 16 com o Kevin Durant, e fazer a maior dificuldade possível pra cima dos caras, fazendo 63 pontos. Então, assim, é um negócio, é muito surreal você tentar pensar como um segundo anista consegue ter um peso tão absurdo contra um time tão absurdo em todos os lados da quadra, né? Então, é muito difícil traçar um paralelo. Fiquei pensando assim, cara, Trae Young, mas, puta, é foda, né? Então, é difícil demais. Não, é praticamente impossível. É praticamente impossível você pensar em uma série de playoff, quer dizer, cara, é complicado, não é fácil, e aí você tem um momento histórico, assim, acho que a frase fica... Porque agora, para acontecer alguma coisa, você precisa também encaixar um elogio, né? E torcer para que esse cara que resolva o jogo, da maneira como o Jordan jogou naquela noite, que esse cara também possa ter uma trajetória de vitórias, né? Para ter esse peso lá no futuro, para você poder contar essa história, porque amanhã, vou imaginar que seja o Trae Young, esse cara como você citou, amanhã o Trae Young não tem uma trajetória de sucesso, o cara não consegue se tornar um cara vencedor, tal, o peso é completamente diferente, entendeu? Vira uma coisa separada. Esse peso a história tem um peso gigantesco por vários fatores. Por ter sido contra o Boston, que foi um dos maiores times da história, por ter sido o Larry Bird, um dos maiores jogadores da história, ter falado, por ter sido uma marca em pós-temporada num lendário Boston Garden contra um time que até outro dia era detentor do maior número de títulos de forma isolada. Quer dizer, tem todo um contexto, né, cara? É bem complicado. Cascadura, exato, né? Aquele time então, do Boston. Exatamente, por isso que é impossível, assim, né? Teria que... todos os astros têm que se alinhar para algum jogador que provavelmente ainda tá para jogar aí. Não vou falar para nascer, pode ser nascer ou jogar. Mas cara, é surreal. Eu acho que assim, de todos os momentos do Michael Jordan, esse é um dos momentos mais emblemáticos, um dos que eu mais gosto, assim, por todo esse contexto que a gente traçou aqui mesmo. Da atmosfera, né? Sim. E o elogio do Larry Bird, Sim. né? O Deus desceu na Terra e incorporou no Michael Jordan, né? Sensacional isso. Eu vi Deus disfarçado de Michael Jordan. Porra, o cara de ter visto Deus já é algo, para quem é religioso, já é algo, pô, é a coisa mais importante. Eu lembrei até da minha ex-esposa. Minha ex-esposa, uma vez, um amigo meu falou assim, pô, eu vou no show do fulano, eu não sei se era do Paul McCartney no Pacaembu, o cara vai pagar R$600 de ingresso. Ela falou assim, cara, esse valor eu só pago se for show de Deus. Só se for Deus que vem aqui para fazer uma palestra, para dar a palavra, entendeu? Então, assim, cara, se você imaginar que o cara viu Deus, meu, é porque o cara jogou pra cacete e quase atrapalhou a vida dos caras. Você entendeu? Sim. Então é isso. Sim. Beleza. O outro que a gente passa, assim, aí traz uma dor no coração até trazer esse tópico aqui, que a gente falou brevemente aqui do Portland, né, de 92, e é o jogo de 63 pontos do jogo 1 da final de 92, né? Então, e até é engraçado esse jogo, né? Porque ele foi detentor, né? Com esse jogo aí, o Michael Jordan foi detentor por alguns anos dos arremessos de 3 pontos que ele fez no primeiro tempo da partida, né? Só o Ray Allen que foi bater isso lá em 10. Pelos Boston Celtics. Ninguém precisa saber disso. E aí, cara, é muito bizarro essa cena, né? Porque ele dá de ombro, assim, né? O cara tá voltando pra cá, tipo... Tem jeito, né? Ele dá de ombro e abre a mãozinha, assim. Cara, eu assisti esse jogo ao vivo, né? Assistindo o jogo na Band, ao vivo, e desesperador, cara. Desesperador, porque quando você...
a chance era pequena de você tinha que ganhar um jogo fora de casa, né? Sim. E você começa a série, e olha que nós ganhamos o jogo 2, na prorrogação, um jogo que o Danny Ainge jogou demais e tal. Mas, pô, você começa a série, o cara no primeiro tempo, ele faz 35 pontos no primeiro tempo. Cara, chegada, ele, né? ele É pra matar, né? Quando será que a gente ganha do Jordan? Será que a gente ganha do Jordan, do Bull? Assim, puta que pariu. Tipo, no primeiro tempo o cara já vai assim, né? Primeiro tempo o cara tá matando bola. Assim, ele nunca teve ele nunca teve aproveitamento na bola de 3. Não era a jogada dele. Sim. A jogada dele era na meia distância, a jogada dele é na infiltração, é na habilidade, é fintar os caras no ar. É partir pra dentro, é ir pra linha de lance livre, que ele era excepcional batedor de lance livre. Cara, é ficar de costas pra cesta, arremessar em 2 tempos. Ele tinha um arsenal de ataque absurdo. Cara, e aí você tem um primeiro tempo em que o cara acerta bolas de 3 como se hoje fosse o Stephen Curry, cara. O cara automático. O cara descia de 3 em transição, descia matando bola. Quer dizer, surreal pra época que não tinha esse volume tão grande na bola de 3. Entendeu? Então, o primeiro tempo ele é surreal em vários aspectos, não somente pelo aproveitamento dele, é pela maneira como o time se comportou, cara. E assim, cara, se ele tivesse chutado, é inacreditável. O primeiro tempo, assim, se é um jogo mais de temporada regular, era capaz do Rick Adelman, técnico do Portland, que acabou de entrar pro Hall da Fama, não sei como, porque ele é muito responsável, principalmente pela derrota de 90. Cara, se é um jogo de temporada regular, eu troco o time inteiro e falo assim, eu não volto no segundo tempo, porque o cara tá louco. O cara tá com 35, ele vai fazer 70. Se ele tivesse mantido, ou se ele tivesse jogado mais tempo, porque eu lembro muito bem, ele não ficou muito tempo em quadra. Ele não fez 40 pontos, se eu não me engano. Eu não lembro. 39. Cara, se ele jogasse o que ele jogou no primeiro tempo, ele tinha batido meio. Aí sim, pessoal ia ver Deus de novo em quadra, dessa vez em Chicago, você entendeu? Então, assim, é impactante ainda mais por isso, que é um primeiro tempo arrasador. É o cartão de visitas, é aquilo que o Last Dance também mostra bastante. E aí tem o fator Portland Trail Blazers, que é o quê? O Portland não ter draftado o Michael Jordan porque já tinha o Paxson, que é irmão do Drexler, e o Paxson, que é irmão do John Paxson, que jogava nos Bulls, o Jim Paxson, que jogava demais e o Portland não tinha necessidade de ter o Michael Jordan. E aí o cara deve ter guardado Sam isso. Bowie, né? O Sam Bowie. O cara deve ter guardado isso aí. Pô, os caras estão falando que o Drexler tá que nem eu. Tá jogando uma temporada absurda, o Drexler. A rusga que ele tinha do Drexler, ele leva pro Dream Team em 92. Daquele jogo. O Drexler joga junto com o Magic Johnson no time contrário. Então, quer dizer, cara, é algo que o cara leva, e a gente viu muito isso. O Michael Jordan, ele até para se motivar, ele levava muitas coisas pro pessoal. O Barkley foi MVP da liga. Eu vou enfrentar ele na final, eu vou destruir ele. O Camalone foi MVP da liga. Deixa comigo. Ele é MVP, eu vou ser campeão. É isso. Do mesmo jeito que o Magic Johnson, até os final dos anos 90, ele era o vencedor e o Michael Jordan o pontuador, ele inverteu a história para ele, entendeu? Então ele crescia muito com esses jogos mentais, assim, que ele mesmo se calcava, né? E fazendo uma homenagem aqui, né, também, acho que assim, o Michael Jordan, ele criava muitas coisas para ele, né? E às vezes ele tentava, né, fazer as pessoas à volta dele se desafiarem, fazerem mais, você consegue mais, esse caralho. E depois o único cara que assim, a gente via, pelo menos na mídia, que era o Kobe, né? Então até hoje o Kobe é um cara, assim, até hoje, né? Até ele recentemente falecer, ele é um cara que sempre estava jogando desafio para os jogadores, né? Sim. Então isso é um negócio bem interessante desse perfil, né? Do Kobe ter realmente adotado essa mentalidade do Jordan e fazendo desafios pro Giannis, fez desafio pro Giannis, fez desafio para vários jogadores. Sim. Não, próximo desafio, MVP e não sei o quê. Campeão. Esse negócio muito legal, né? Sim. Próximo momento marcante, 28 de março de 1990, 69 pontos contra o Cleveland. Acho que foi a maior pontuação da carreira dele, né, Bugassi? 69 pontos, né? Exato, 18 rebotes ainda, e 6 assistências e 4 roubos de bola. Cara, do mesmo jeito, o Cleveland Cavaliers, até pela proximidade ali, Ohio, Illinois, ele tem uma rivalidade histórica, né, com o Chicago, e tem o famoso The Shot, que nós vamos falar ainda, aquela bola em cima do Craig Illow,
mas é impressionante como ele crescia, como ele adorava jogar contra Cleveland em Nova York, né? Também, o Cleveland não tinha uma. O Portland a gente até imagina. Pô, o Portland passou o Michael Jordan no draft, você pode ter uma rusga, né? Você tem a rivalidade do Drexler. Agora, o Cleveland Cavaliers, impressionante como ele adorava jogar contra Cleveland, principalmente nos jogos em Cleveland, ele realmente destruía, ele pegava para arrebentar com o jogo mesmo. Assim, a gente tem que falar mesmo, é um jogo de temporada regular, não é um jogo que tem um apelo, mas é a maior pontuação dele na história. Assim, ela passa até, depois que a gente viu, assim, a gente tem que lembrar também que 69 pontos, eu não lembro de cabeça se ele teve bolas de 3 pontos, mas se teve pouquíssimas, né? O próprio jogo de 63 pontos, o Michael Jordan não era um chutador de 3 pontos e não tinha essa hoje em dia, a gente tem muita gente passando dos 60 pontos, chegando a 55, 60 pontos, mas tem o apoio da bola de 3 pontos. Então, 69 pontos na época é muita pontuação, entendeu? Mais um que a gente traz aqui também são os playoffs, né, dos anos 90. Então, acho que uma coisa que a gente não falou aqui, mas é interessante falar, né, que o Jordan ele sempre conseguiu fazer o Chicago, fazer sozinho não, mas né, a gente sabe como que era o cara. O Chicago sempre chegava aos playoffs, né, no ano que o Jordan tava. Nunca perdeu, né, Nunca perdeu um ano. Então, e acho que aqui os playoffs de 90, né, a gente lembra muito da época dos Bad Boys também, que a gente já comentou, e eu acho também essa parte aqui, né, que a gente teve o pau quebrando ali. Jordan Rules, né? Jordan Rules. Ficou polêmico, né? Polêmico, então acho que foi mais um momento interessante aí da carreira. Os confrontos contra o Detroit Pistons castigaram muito, né, aconteceram coisas desleais que a gente não acostumava ver no basquetebol. Isso ficou muito claro também no The Last Dance. E algumas séries históricas assim dele, não somente contra o Detroit, o próprio ele jogava assim, ele apanhava demais, mas ele fazia a parte dele. E aí eles perceberam em Detroit que mesmo batendo o cara ia ter o volume, ia ter o aproveitamento, porque ele era o Michael Jordan. Eles começaram a entrar na mente de outros jogadores, entre eles o Scott Pippen. Então o Detroit Pistons, enquanto manteve o Scott Pippen, enquanto o Scott Pippen não tinha cabeça para jogar contra o Detroit Pistons, o Detroit foi levando vantagem. A partir do momento que o Scott Pippen soube também lidar com esse estilo de jogo, com a provocação e realmente se desenvolver como jogador, como ser um fiel escudeiro, acho que as coisas mudaram. Então, assim, é muito impactante, tem série, quando eu começo a acompanhar a NBA, mais ou menos 87, 88, eu lembro que o Charles Barkley estava na Conferência Leste ainda no Philadelphia, antes de ser trocado pelo Phoenix Suns, são várias, o Philadelphia também parava no Chicago, porque sempre cruzava com o Chicago precocemente nos playoffs, né? Então era assim, os anos 80 dominado amplamente pelo Boston. Depois você tem o Detroit Pistons por conta dessa selvageria, digamos assim, jogando muito forte fisicamente para tentar parar o Chicago e também para tentar parar o Boston Celtics, que era uma dinastia na conferência. E aí você tem uma série Chicago e Filadélfia em 90, que eu separei aqui, também, que é uma sequência, a série melhor de 7 jogos na primeira rodada, na semifinal, melhor dizendo, de 90, que o Chicago vence por 4-1 a série, e o Jordan ele engata 3 jogos de 45 pontos, pelo menos, durante essa série, contra o Philadelphia do Charles Barkley. Então, assim, ele, para se preparar para encarar em 90, ainda um ano que ele acaba sendo eliminado no jogo 7 pelo Detroit por conta dessa selvageria, ele começa já na semifinal contra o Philadelphia, ele vem e faz 45 no jogo 2, 49 no 3, 45 no 4. Quer dizer, o cara já vem nesse nível, porque ele sabe que contra o Detroit ele ia ter que jogar nesse nível. Enquanto o Detroit, o Chicago, ele faz 47 no jogo 3 para fazer 2-1, ele faz 42 no jogo 4 para fazer 2-2, e aí no jogo 7 em Detroit falta uma ajuda. Tanto que ele fala no The Last Dance que todo jogo importante no final, o Pippen ou o time deixava ele na mão. É o jogo que o Pippen mostra bem no The Last Dance, que o Pippen tem 1 de 10 nos arremessos de quadra, tem 2 pontos, não joga nada, e o cara joga praticamente sozinho com 31 pontos,
né, abaixo da média dele na série, porém ainda precisando de ajuda com urgência para tentar parar os Bad Boys. Né? O próximo momento que a gente separou também aparece muito bem ranqueado, né? Geralmente o The Last Shot é o primeiro, né? E esse também vem lá em cima porque é coisa de outro mundo, né? Sim. Também, né? É o The Flu Game, né? Que o cara jogou com febre, todo... Como posso colocar aqui, né? Quando você gosta de falar, todo cagado, né? O cara tava nitidamente doente, né, Bugal? O cara sentava suando. Intoxicado pela pizza de Salt Lake Exato, City. tem a versão, né? Tem essa versão de envenenamento, que aí eu não sei o que é pior, 40 graus com gripe ou ser envenenado, né, cara? Cara, sim, você sabe que na época já se falava dessa pizza, né, que descobriram que o Michael Jordan... Jogadores de basquete normalmente adoram pizza. Tem até um episódio legal que aconteceu off-Jordan, nas Olimpíadas de 2012 em Londres. Tinha um pessoal da Band reunido numa pizzaria, o Esteban Ticone entre eles, que é narrador hoje da NBA Brasil. E ele estava com 2, 3 amigos ali, comendo uma pizza, e ele percebeu que no fundo do restaurante tinha um cara encapuçado comendo uma pizza. E aí, quando ele bateu o olho, ele virou para os 3 caras da mesa e falou: meu, eu tô achando que é o fulano que tá lá. Os caras, nem a pau, o cara não vai estar sozinho no restaurante à noite em Londres, comendo uma... Ela falou assim: meu, tenho certeza que é o cara, meu, certeza absoluta. E aí o Ticone ficou olhando pro cara e fazendo sinal e perguntou se era o cara, e o cara fez assim, tipo, meu, pelo amor de Deus, não fala nada. E era o cara. E eles não foram lá porque sabiam que se fosse lá para pegar o autógrafo do maluco. E o cara ia, porra, todo mundo ia lá e o pessoal na rua, os caras iam falar: meu, o fulano tá no restaurante, o cara ia sair mais de lá e acabar a noite do cara. E o cara pediu, e quando ele passou pela mesa, ele teria falado pro Ticone: cara, obrigado por ter me respeitado o meu jantar e por não ter tirado foto comigo e tal. Sabe quem era esse cara, não? Eu chutaria que não era um pivô, né? Kobe Bryant. Caramba. Kobe Bryant, cara. Então, pizza. cara, assim, os caras adoram pizza. Descobriram que o Michael Jordan tinha pedido pizza. Kobe, né? Cara, vale tudo pra ser campeão. Pro cara pizzaiolo, vale ele. Você nunca vi tanto entregador. E aí os caras falam assim: meu, dizem que a pizza tava com alguma, né, coisa, e o cara passou muito batizado. E o cara passou muito mal. As imagens, assim, são assustadoras, né, cara? Porque, pô, com envenenamento, com intoxicação alimentar, não se brinca, cara. E assim, foi muito impactante aquele flu game ali e um jogo histórico. As imagens dele sendo carregado praticamente nas voltas de pedido de tempo pelo Scott Pippen, ele amparado, é uma coisa realmente chocante. Como é que o jogador, né, conseguiu e ainda fazer um jogo daquele nível, né? Ele teve 38 pontos, 7 rebotes, 5 assistências, final de NBA, 3 roubos e um toco. Então, assim, série final, jogo 5, então, cara, não era qualquer jogo assim, né? Ele colocou que ele precisava jogar e realmente, assim, o impacto dele não estar provavelmente seria grande, mas ainda assim é surreal, porque assim, a gente já viu vários jogadores com problemas, às vezes, talvez não envenenamento, mas o cara tá com lesão e vai tentar jogar de qualquer jeito, né? Cara, a gente já viu vários casos. O Beckenbauer com o braço quebrado, né? Então, a gente tem casos diversos aí, né? O jogo 5, o jogo do Flu Game, ele é tão impactante que no último quarto ele fez 15 pontos e o Utah Jazz inteiro fez 16. Envenenado, hein? É bizarro, cara. É bizarro. É bizarro, bizarro esse cara. Bizarro. De final, bizarro. Né? E ele jogou os 12 minutos, né? O cara jogou o quarto inteiro, né? E fazendo 15 pontos, quer dizer, daquele jeito, né? É por isso que o cara saudável, ele faria 50 pontos tranquilamente. Tinha horas que ele andava ali em quadra, né? Você pegava o cara realmente, tipo, cara, não dá pra meter o fast break aqui. Tinha fast break que ele não ia, assim, não conseguia. Então ele não tava gastando energia quando ele sabia que a jogada não ia dar e tal. Então foi muito condensar o tempo, assim, cara, eu tenho que usar o máximo que eu posso fazer. Sim. E o cara
Fez. Mas eu tô com o Jordan nessa. Por uma pizza vale a pena o envenenamento, cara, dependendo da pizza. Depende do sabor, né, comando? Depende do sabor aí. Qual que vocês gostam aí? Qual que você toparia o envenenamento? A gente manda pra tua casa. Era 2 segundos na minha frente na caprese, Bugar. Boa. O pessoal que tá assistindo aí, que tá ouvindo, pode mandar uma caprese batizada pro Comal que tá tudo certo. Vai ser pra gravar mais episódio, né? Você vai ter que comer e vai gravar episódio na sequência. Bom que você tá me comparando com o Michael Jordan, né? Então... Puga, a gente passou por alguns momentos aqui, né? Acho que a gente trouxe alguns pessoais teus aí também, mas eu acho que o objetivo era bem esse mesmo, a gente passar um pouco pela história desse cara incrível, né? Do Michael Jordan, também legal tudo que você trouxe aí de experiências com ele. E assim, fico triste por você, graças a não sei quem, meu time não tomou tanta porrada do Jordan, mas tudo bem porque a gente não tava nas cabeças, né? Eu torço pro Nuggets, então, né, na época do Jordan a gente não tomava tanta porrada, mas a gente tomou porrada de outros jogadores, né? Então, só não foi do Black Jesus aí. E se você ouviu o episódio até aqui, pode mandar a caprese sem veneno, uma pro Buga, uma aqui pra mim pro DS, que a gente merece. A minha sem batismo, hein, meu? A minha tradicional, sem azeitona também, por favor. Sem azeitona, só anotar aí. Boa, obrigado. E Buga, queria te pedir também, cara, assim, pessoal que acompanha basquete, conhece você, inclusive é uma honra aqui estar gravando contigo, né? A gente brincou ali no começo, o melhor comentarista de todos os tempos, né? Mas, de fato, é uma honra, assim, é muito legal a gente estar ouvindo tua voz e te vendo aqui e sabendo que você tá falando com a gente, né? Não tô falando com o Twitter lá, mandando um reply no Buga, né? A gente tá falando contigo, então é uma honra imensa, assim, a gente tá trocando essa ideia contigo, conseguir ouvir as tuas experiências. E eu queria te pedir também para você deixar teus contatos aí pro pessoal, para quem já não te conhece, para quem já não te tem nas redes sociais aí, também passar a te seguir. Cara, eu sou o @bulgarelli1971, Twitter e Instagram, o mesmo perfil, mais fácil para achar e que é isso, obrigado pelo carinho aí, pelas palavras aí. É muito legal falar de basquete, independente da época, se é do presente, se é do passado. Outro dia eu batendo um papo com uma galera de uma faculdade, falamos dos estrangeiros da história, dessa globalização que o Michael Jordan ele foi fundamental, porque se hoje a NBA passa em 200 países, se a NBA hoje é transmitida em diversos idiomas, e a gente tem transmissões diárias aqui no Brasil. Na minha época, quando eu começo a acompanhar a NBA, era um jogo por semana em VT, e hoje a gente tem TV aberta, a gente tem TV fechada, a gente tem NBA no YouTube, tem Twitch, você tem diversas plataformas e você pode assinar o League Pass e assistir todos os jogos do seu time, você não precisa ficar preocupado se não vai passar o Denver, nem o Boston, nem o Portland, você pode seguir o seu time do coração. Então, acho que isso é o mais legal de tudo, né? Então, e tem a importância do Michael Jordan em tudo isso ainda extra quadra, por isso que ele é o maior de todos os tempos.